E a nossa sorte foi essa, porque como a palavra se fez carne, Deus que criou o Criador, assumiu o corpo humano, e porque assumiu o corpo humano, morreu e ressuscitou. E ressuscitando com o corpo humano, subiu aos céus. E aí a gente agora já sabe como é que a gente vai para os céus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se Jesus não tivesse assumido um corpo, morrido e ressuscitado, o nosso fim era o cemitério. Mas como Jesus levou aos céus o corpo humano, agora o ser humano tem um caminho dos céus, Jesus Cristo. Mesmo passando, pela decomposição do corpo, nós vamos estar diante de Deus como nós somos, pessoas com a nossa identidade, como nós somos criados. Por isso, a igreja hoje reconhece uma verdade de fé. Se Jesus Cristo é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, aquela mulher que se colocou à disposição de Deus no seu projeto de salvação é mãe de Deus. Em grego, isso se diz Theotokos. É o primeiro dogma de fé proclamado pela igreja, é este. Maria é verdadeiramente mãe do verdadeiro Deus e verdadeiro homem, Jesus Cristo. Então, esta é a celebração que acontece dentro do espírito festivo do Natal. Um ponto. Outro ponto é que o ano litúrgico para nós começa com o advento e não amanhã ou hoje, que já estamos antecipando. Mas nós devemos também acompanhar o tempo das pessoas. A liturgia tem o seu tempo, que começa com o advento, e se expressa no Natal. Mas o ano civil começa, lembra que no anúncio do Natal, tem lá as calendas, ou seja, o tempo festivo que começa o ano, com todo o seu calendário. Então, a história tem o seu início de ano. E nós, crentes em Jesus, celebramos também esse início de ano, com esta verdade da fé. Maria é mãe do verdadeiro Deus e verdadeiro homem, Jesus Cristo, e este dia deve ser lembrado, marcado pela sociedade como o Dia Mundial da Paz, ou festa da confraternização dos povos. Nesse sentido, nós ainda precisamos lutar, nos organizar muito e melhor, porque o Dia Mundial da Paz se tornou um dia como outro qualquer. Estava lendo, a única voz de pessoas que comandam instituições e estados, a única voz de pessoas que comandam, ou seja, de chefes de instituições ou de chefes de estado, que ainda diz que a paz não entra nas nossas vidas pela força das armas, é o Papa. O resto todo manda a gente comprar arma, eles mesmos compram armas, ainda que não saibam usar. Veja, no Brasil teve um tempo de desarmamento, depois um incentivo à compra de armas. Porque você não vai pegar bandido de mão. Bandido treina seus soldados bandidos. E aí, então eles sabem como usar a arma. Então, se eles nos veem sem arma, nos dá um tapa, toma o celular e vai embora. E a gente vai para casa passar gelo no tapa. Mas se a gente está com a arma, ele não deixa de levar o celular, não, ele usa dele. E como nós não temos a agilidade deles, eles saem ganhando. Então, a única voz de chefes de estados e instituições que ainda acredita
que a paz vai ocupar o seu lugar no mundo, não pela força das armas, nem pela compra delas, é o Papa, que não é a quem nós seguimos, que é quem nos ensina na unidade e na comunhão da igreja, de uma única e mesma igreja, seguir Jesus Cristo, que não mandou ninguém comprar arma. Inclusive tem lá, né, no texto da Paixão, que quando Pedro tirou a espada para cortar a orelha do chefe do sacerdote, ele disse: guarda a tua espada, que não precisamos usar arma. Então, isto quer dizer que nós ainda estamos muito longe da paz sonhada, da paz desejada e da paz que nós falamos. Não se constrói a paz com instrumento de morte, com instrumento de opressão, com instrumento de causa dor. E a nossa história de salvação diz que até as roupas e as botas manchadas de sangue por causa da guerra devem ser queimadas para nós não lembrarmos do terror que ela causa nas nossas vidas. E com tanta nós já fazemos até implante de coração para viver mais. E estamos brigando com armas com os vizinhos para ter um palmo a mais da terra deles, ou das riquezas, ou dos ouros, ou dos petróleos que eles sabem tirar da terra. Olha como o nosso avanço, né, em tecnologia e progresso também dá retrocessos na vida. Para que nós fazemos implante de coração, desenvolvermos tantas ciências, se a morte tem predileção, né, e a agressão ao outro tem predileção nas nossas histórias? E aqui está a única voz que não apoia a construção da paz com armas, ainda hoje, é a voz do Papa. E nós que somos orientados a sermos seguidores de Jesus, em união e comunhão, em unidade e comunhão com o Papa, devemos estar obedientes à voz dele. Nós não somos os homens e as mulheres da guerra, devemos ser os homens e as mulheres da paz. E a paz não se constrói com armas. Este é um outro ponto que a liturgia de hoje nos chama a colocar em prática na nossa vida. Um fato é que esta celebração de hoje, nós celebramos sempre amanhã. Como amanhã temos apenas uma missa na nossa comunidade, discutimos com o padre Edilson e a equipe de liturgia de trazer também a celebração para a véspera, que é possível na liturgia da igreja, para que um número maior de pessoas pudessem participar. Porque amanhã temos uma missa só, tantos festejos que temos, né? E essas outras festas também, todas devem fazer parte, devem ser expressões daquilo que nós cremos e celebramos. Por isso, para nós crentes em Jesus, não tem coisa de Deus e coisa do mundo, não. Para nós crentes em Jesus, tem um mundo que Deus criou e que nós devemos agir de tal forma, sérios e bem, que não coloque no mundo criado por Deus coisas que nos tirem do caminhar com Ele ou que machuquem as outras pessoas. Que é muito fácil dizer que isso é do mundo, isso é profano, isso é do diabo, isso é de Deus. Deus não criaria o mal. Então, tudo que Deus criou é bom. E estas coisas pavorosas que estão aí são as nossas incompreensões de Deus ou as nossas ambições humanas ultrapassando os direitos dos outros. Então, Deus não é criador do mal. O mal é fruto dos nossos maus comportamentos, da nossa má intenção de querer compreender e, consequentemente, vivenciar o que Deus nos propõe. Nesse sentido, meus irmãos e minhas irmãs, e a palavra que Deus nos disse hoje nos convida a, celebrando o Natal, reconhecendo Maria como mãe de Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, logo mãe de Deus, né? Sendo homens e mulheres também construtores, né, da paz,
homens e mulheres que buscam com todas as suas capacidades a paz. A paz que se constrói com a harmonia entre as pessoas e não com a força da imposição nem das armas e muito menos a maldita da guerra. O que a palavra de Deus nos disse nesse primeiro dia do ano para a gente vivenciar o ano inteiro? A primeira leitura começa falando da bênção. E aqui eu queria dizer uma coisa: o que é mesmo bênção? Às vezes não sabe, agora sai tanta coisa de bênção, né? Sai coisas que nem no dicionário Aurélio tem. Imagine na Bíblia. Está aqui o texto dizendo o que é a bênção. É o nome, é o modo como a gente invoca o nome de Deus sobre nós e Deus atende. É isso que é bênção. Agora, olha como a gente vai mudando as coisas. Até criança mal educada, é uma bênção. É uma bênção não, é criança que deseja educação. Meu filho está usando droga, é uma bênção. Não é uma bênção não, é criança que deseja de tratamento. Bênção é o modo como a gente invoca o nome de Deus sobre nós e Deus nos atende. E agora eu digo sempre, vamos ter cuidado com a moda. Eu digo sempre isso, porque a moda passa e a salvação, as coisas da salvação ficam porque são salvíficas. Agora está na moda, pensa, não é? Bênção é o modo como invocar o nome de Deus, logo, a proteção de Deus sobre nós. Tem muita gente que não aguenta ver o padre até na rua, né, fazendo caminhada para ver se cura as doenças. Pensa, e não pede a bênção em casa. Nós não somos da moda, nós somos da cultura religiosa. A bênção não é sacerdotal, é familiar. Por isso, como o padre faz parte da família religiosa, também pode dar a bênção e deve dar a bênção, inclusive nos atos religiosos. Então, não estou dizendo que não deve pedir a bênção. Agora, quem não pede a bênção aos mais velhos, quem não pede a bênção aos seus pais, mas pede a bênção ao padre, é hipócrita, não está invocando o nome de Deus sobre si. É bom pedir a bênção ao padre. E a obrigação do padre é dizer, Deus te abençoe. Mas é preciso que isso venha da nossa realidade familiar. É preciso que a gente não tenha perdido, não tenha entrado na moda de não pedir a bênção aos pais e agora entrar na moda de pedir a bênção às pessoas de fora. A bênção, diz o texto, é o modo como invocar o nome de Deus sobre nós. E que coisa interessante na igreja. Como é que a gente quer começar o ano novo? Pedindo, invocando o nome, a proteção, o poder de Deus sobre nós. A bênção. Queremos iniciar este nome abençoados por Deus. E para isso a gente deve fazer disso a nossa oração, como diz o salmista. Que não nos falte a bênção e a proteção de Deus todos os dias. Que começa lá pela nossa casa e não pela moda de agora, de pedir às autoridades, né, inclusive da igreja, e em casa a gente está com a cara feia e virada para com quem a gente deve ser uma bênção. Então vamos ter cuidado, né, de não chamar de bênção pessoas que precisam de conserto, que precisam de saúde, que precisam de educação. Bênção é o nome, é o modo como eu invoco o nome de Deus sobre mim, diz o texto, sobre nós, sobre a comunidade. Não são pessoas que estão fora dos padrões normais e que ele está chamando de bênção, não. Não vamos aqui amenizar os problemas, vamos assumir que eles existem e corrigi-los com a graça e a bondade de Deus. E vamos fazer nossa esta oração do salmista. Que Deus nos dê a sua graça e a sua bênção, não agora no início do ano litúrgico, ano civil,
mas todos os dias do ano civil. De forma que nós, abençoados por Deus, sejamos também bênçãos de Deus na vida de todas as pessoas. Nós não podemos ser, como muita gente diz aí, uma peste na vida de ninguém, muito menos uma pedra no sapato dos outros. Nesse sentido, meus irmãos e minhas irmãs, eu queria chamar a atenção para duas coisinhas simples da segunda leitura. Eu não sei se vocês já fazem essa diferença, Quando a gente quer falar um bocado de coisa de Nossa Senhora, a gente vai logo no Evangelho de São Lucas, não é assim? São Lucas rasga, sedas em relação a Nossa Senhora. São Mateus fala menos. São Marcos só fala lá que um dia Jesus disse a Deus que estava doido. Aí a mãe foi atrás e disse: ó, tua mãe e teus irmãos estão aí fora. Só fala isso. Mas quem mais fala de Nossa Senhora é São Paulo. O escritor bíblico que mais fala de Nossa Senhora é o apóstolo Paulo. E ele só disse isso: quando Deus quis salvar o mundo, enviou seu filho, nascido de uma mulher. É tudo que nós precisamos saber de Nossa Senhora para entrarmos no projeto de salvação que ela nos trouxe, que se chama Jesus Cristo, seu Filho de nosso Senhor. São Paulo não contou nenhuma história de Nossa Senhora, só a incluiu com sinceridade e profundidade no plano da salvação de Deus. Quando que Deus quis realizar em Jesus a sua salvação, achou graça em Maria e ela deu possibilidade de realizar. Quando Deus quis salvar o mundo, enviou seu Filho. Até aí é Jesus, nascido de uma mulher. E olha que no tempo de Paulo, e na religião de Paulo, as mulheres não tinham lá essa importância toda. Mas aqui aparece como central do plano da salvação de Deus. Maria não é um apêndice do plano da salvação. É o meio, assim como a bênção é o modo como invocar o nome de Deus sobre nós. Maria é o modo como nós temos Jesus entre nós, como nosso Salvador, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. A outra coisa que Paulo fala é da nossa ousadia. Os cristãos é o povo mais ousado do mundo. Quando todo mundo reclama da morte como o fim de uma história, nós, crentes em Jesus, falamos de ressurreição. E Paulo diz assim com toda ousadia: se a gente vive, se a gente morre, é para o Senhor que a gente vive e é para o Senhor que a gente morre. Por isso, ó morte, onde está a tua vitória? Os ousados somos nós. E Paulo diz na carta de hoje a grandeza disso. Por quê? Porque nós não somos os homens mais e as mulheres do cemitério, mais dos céus. Porque quando Deus que enviou seu Filho, nascido de uma mulher, ele se fez nosso irmão. Logo, nós não somos filhos legítimos de Deus, senão seríamos deuses. O legítimo filho de Deus é só Jesus. Mas Paulo diz que com isso Deus nos adotou como filho. E aqui está a nossa ousadia. Qualquer herdeiro, qualquer filho adotivo tem os mesmos direitos do legítimo. Aonde está Jesus? No céu. Então o nosso lugar é os céus. Deus nos adotou, fez uma adoção filial para nos dar as riquezas do seu Filho legítimo. Nós somos herdeiros de tudo que é de direito de Jesus. Isso por adoção filial. Deus nos adotou por filho. E esta é a nossa ousadia. Está vendo o que Santa Teresinha dizia? Eu não morro, é o meu esposo que me leva.
Eu não vou morrer, dizia Santa Teresinha, ainda criança, 14, 15 anos, eu não vou morrer não, eu vou entrar na vida, porque ela sabia que ela era filha adotiva de Deus. A adoção nos dá direitos nas riquezas e nas heranças. Hoje começamos o ano dizendo que a bênção é o modo como a gente invoca o poder de Deus sobre nós, o nome de Deus sobre nós, que nos venha como bênção, diz o salmista, a graça e a bênção de Deus, assim deve ser a nossa oração. Paulo nos diz que não precisa falar muito, mas precisa falar tudo. Quando Deus quis salvar o mundo, enviou o seu filho nascido de uma mulher, e aqui está tudo de Nossa Senhora nos planos da salvação de Deus. E depois Deus nos adotou por filhos, nos tirando da condição de escravo e nos fazendo herdeiros do seu reino dos céus, como Jesus é. Assim, meus irmãos e minhas irmãs, o Evangelho nos diz que quando terminou a missão dos magos, quando os magos voltaram, quando os pastores voltaram lá das suas visitas, das suas ordens, de onde encontraram Jesus, quando os pastores voltaram, encontraram Maria, José e o recém-nascido ainda na manjedoura. Tendo visto, contaram o que lhes foi dito sobre o menino. Então aqui o Evangelho está nos dizendo: todo encontro gera uma responsabilidade. Por isso faz parte da fé cristã encontrar Jesus. E quem encontra Jesus não leva para casa como seu. Quem encontra Jesus o anuncia, o testemunha como Salvador do mundo e seu também. Por isso, a nossa missão nasce do encontro. Por isso, os pastores, depois de encontrar Jesus, a mãe de Jesus e José, agora é a vez não mais de pastorear, mas de anunciar, de testemunhar o encontro do menino lá na manjedoura. Nós estamos fazendo as pessoas encontrarem o Jesus que a gente encontra na Eucaristia. Ou a gente já morde as pessoas por qualquer pergunta, por qualquer coisa que não está dentro dos nossos planos. Nós testemunhamos o Jesus que nos fala na igreja. Nós testemunhamos o Jesus nos pobres. Olha, quem encontra o pobre. Quem ajuda o pobre ajuda Jesus. Foi Jesus que disse, não fui eu. Nós testemunhamos o Jesus que a gente encontra nos pobres. Olha a irmã Dulce, a Maria Teresa, São Vicente de Paulo. Nós testemunhamos o Jesus que nos fala, o Jesus que nós encontramos, o Jesus da manjedoura, o Jesus do nosso batismo, o Jesus dos nossos sacramentos, o Jesus dos nossos encontros celebrativos. Nós testemunhamos para as pessoas ou guardamos para nós? Ou fingimos que guardamos? Ou religião para nós é uma obrigação que termina quando a gente sai da obrigação feita? Depois de encontrar o menino na manjedoura, a mãe e José, os pastores saíram dizendo, testemunhando, anunciando aquilo que eles tinham visto e ouvido. A outra questão é, quando a gente fala de Jesus, como é que as pessoas ficam? Porque Jesus é o mesmo. Se as pessoas não ficam maravilhadas, não ficam encantadas, não é por causa de Jesus, é por causa do nosso modo de anunciar. E diz o texto: quando e todos que ouviram os pastores
ficaram maravilhados com aquilo que eles tocavam. As pessoas ficam maravilhadas quando a gente fala de Jesus. Lá no nosso trabalho, as pessoas ficam maravilhadas conosco, que somos seguidores de Jesus. Lá nos nossos divertimentos, nós somos diferentes dos outros, porque somos seguidores de Jesus. Lá nas festas, nos jogos, nas brincadeiras que nós vamos, nos divertimentos, nós somos mesmo seguidores de Jesus, ou nós somos como todo mundo? As pessoas ficaram maravilhadas com aquilo que os pastores falavam. A outra proposta do Evangelho é a de Maria. Aquela que Paulo diz que quando Deus quis salvar o mundo, achou graça ali e ela correspondeu. A gente, às vezes, para falar de Jesus, a gente não fala muito. Mas para falar o que não deve, agora até com o celular ajuda bastante, né? Basta o celular põe um dedo malvado, a gente acaba com a vida dos outros. Olha a proposta daquela que hoje a igreja reconhece como mãe de Deus. Mãe de Jesus Cristo, verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Quanto a Maria, guardava tudo no seu coração. Agora aqui só uma chamada de atenção. Olha o que o Papa disse: não se constrói a paz comprando armas. Por quê? Porque o coração não é lugar de guardar ódio. O amor e o ódio não vivem no mesmo lugar. Veja que lá em casa, as joias, as bijuterias, né, as peças chiques que a gente tem, né, a gente não bota no saleiro as nossas joias. Tem um lugar de guardar próprio. Até as coisas mais chiques da casa têm um lugar próprio. As roupas mais chiques têm um lugar próprio. Não se guarda junto o ódio da guerra e o amor que